Presidente da Assembleia Nacional. República de Angola, na 9ª sessão da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A abertura desta sessão, a Comunidade dos Países de Língua Muito obrigado a todos. Que é composta por Angola, Brasil, Excelências, Guiné Equatorial, Moçambique, muito bom dia a todos os delegados e convidados e sejam todos bem-vindos ao Palácio da Assembleia Nacional. Sob o lema Mobilidade, fator de aproximação dos povos da CPLP, Angola colhe a 9ª Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Por essa razão, estão aqui presentes nesta reunião plenária solene as delegações de Angola como anfitrião, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Com a permissão de Vossas Excelências, tenho a honra de convidar Sua Excelência Fernando da Piedade Dias dos Santos, Presidente da Assembleia Nacional, para proferir a mensagem de boas-vindas. Fernando da Piedade Dias dos Santos vai então ler a mensagem de boas-vindas nesta 9ª sessão. Sua Excelência Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP e Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Pedro Maurício dos Santos, Excelentíssimos Senhores Presidentes dos demais órgãos de soberania da República de Angola, Excelentíssimos Senhores Presidentes dos Parlamentos Nacionais e chefes de delegações da CPLP, Excelentíssimos Senhores Deputados, Excelentíssimos Senhores Membros do Executivo, digníssimos membros do Corpo Diplomático acreditado em Angola, digníssimos secretários-gerais dos Parlamentos da CPLP, estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com elevada honra que dirijo as primeiras palavras a Vossa Excelência, Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, para expressar em meu nome
e no nome dos povos da comunidade dos países de língua portuguesa, os nossos profundos agradecimentos por ter aceito o nosso convite para presidir a sessão solene de abertura da 9ª Assembleia Parlamentar da CPLP. A vossa presença neste hemiciclo testemunha o firme compromisso de Angola para com a nossa comunidade, o que muito nos conforta. Em nome dos deputados da Assembleia Nacional de Angola, órgão representativo de todos os angolanos, saúdo calorosamente e dou as boas-vindas aos excelentíssimos presidentes dos parlamentos e chefes das delegações da CPLP, extensivas às suas delegações. Os laços de amizade e solidariedade culturais que unem os nossos povos e países são fortes, históricos e alicerçados numa língua comum. Estes fatores sustentam a principal razão da nossa presença aqui e encorajam-nos a juntos caminharmos rumo ao aprofundamento das relações de cooperação entre os nossos países para o bem-estar dos povos da nossa comunidade. Sendo a Assembleia Parlamentar da CPLP o espaço privilegiado para consultações políticas sobre as grandes questões que afetam os nossos países e a nossa comunidade, de mais de 200 milhões de cidadãos que dignamente representamos, o nosso esforço em prol dos objetivos que norteiam a nossa organização deve ser cada vez maior. Minhas senhoras e meus senhores, teremos hoje a oportunidade de visitar o edifício onde funcionará a sede do Secretariado Permanente da Assembleia Parlamentar da CPLP. É o contributo simbólico de Angola para que a nossa organização funcione com a dignidade merecida. Esperamos que as condições de trabalho postas à disposição contribuam para um maior engajamento de todos nós na elevação da bandeira que identifica e une os povos da nossa comunidade. Termino desejando a todos boa estadia em Angola, fazendo votos que a 9ª Assembleia Parlamentar da CPLP seja um êxito e contribua para o reforço dos valores que ligam os nossos povos e países. Boa estadia à nossa querida pátria. Palavras do Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, a dar as boas-vindas a todos os membros da comunidade dos países de língua portuguesa, esta comunidade que é mais de concertação política. Pretende-se que esta comunidade seja também... Excelências, minhas senhoras e meus senhores, convido o excelentíssimo Sr. Secretário Executivo da CPLP, Embaixador Francisco Ribeiro Teles, para a sua intervenção. Queria em primeiro lugar cumprimentar Sua Excelência o Presidente da República de Angola, João Lourenço, Sua Excelência o Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, na qualidade de Presidente da Assembleia Parlamentar CPLP, Jorge dos Santos, Sua Excelência o Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Fernando Piedade Dias dos Santos. Queria também cumprimentar Suas Excelências os Presidentes e Vice-Presidentes dos Estados-membros da CPLP, os excelentíssimos senhores membros do Governo, os excelentíssimos Presidentes das delegações parlamentares, a excelentíssima Senhora Presidente da Rede de Mulheres Parlamentares, excelentíssimos senhoras deputadas e senhores deputados, representantes do corpo diplomático, senhores e senhores secretários-gerais dos Parlamentos, ilustres convidados, senhoras e senhores. É com elevada honra que participo na 9ª Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que desta vez nos traz à emblemática cidade de Luanda, pela qual
guardo um especial apreço e aonde regresso sempre com uma enorme satisfação. Dirijo uma saudação especial à Sua Excelência, o Presidente da República de Angola, pelo caloroso acolhimento com que nos distingue. Quero também agradecer a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia Nacional de Angola, pelas excelentes condições criadas para a realização da 9ª sessão plenária da Assembleia Parlamentar CPLP nestas magníficas instalações. Excelências, em janeiro deste ano, na 8ª Assembleia Parlamentar da CPLP, realizada na cidade da Praia e coincidindo com o início das minhas funções, tive a oportunidade de trazer à vossa atenção alguns dos desafios que se colocam à nossa organização. 6 meses envolvidos, gostaria de vos dar nota dos desenvolvimentos ocorridos, nomeadamente no que toca aos assuntos relacionados com o tema escolhido pela Presidência cabo-verdiana em exercício: as pessoas, a cultura e os oceanos. A CPLP quer estar mais perto dos seus cidadãos, quer promover a cidadania como fator de coesão e corresponder às suas aspirações, desde logo em matérias tão importantes e imediatas como a mobilidade, que não é senão corolário dos laços que nos unem. À reunião de Ministros do Interior, realizada em abril passado na cidade da Praia, seguiram-se reuniões técnicas conjuntas com a participação de especialistas do Ministério do Interior, Negócios Estrangeiros, Relações Exteriores e da Justiça, que debateram diversas propostas com vista a facilitar a circulação de pessoas. Pretende-se definir uma base mínima e trabalhar sobre um modelo flexível, de geometria variável, em que cada Estado decide a medida da sua participação, escolhe os mecanismos de facilitação que pretende aplicar e a que Estados. Permanece aberta a possibilidade de extensão a qualquer momento a mais mecanismos e a mais Estados-membros. É um processo tecnicamente complexo e cujos avanços serão sempre graduais. Falar de pessoas implica falar de jovens. Atualmente temos cerca de 1,8 mil milhões de jovens no mundo. Na CPLP, mais de metade da população é composta por jovens. 2019 foi declarado o ano da CPLP para a juventude numa cerimónia oficial realizada na Assembleia da República Portuguesa em janeiro deste ano. Esta iniciativa pretende fortalecer a participação efetiva dos jovens no planeamento, implementação e monitorização das políticas de desenvolvimento da CPLP, sobretudo no quadro da realização bem-sucedida dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Compreende um plano de atividades que, entre uma série de outras iniciativas, refere a colaboração com a Assembleia Parlamentar da CPLP, no sentido de incluir a vertente da juventude entre o trabalho desenvolvido pelas comissões parlamentares ou até a realização dos parlamentos jovens. Ainda no contexto do ano da CPLP para a juventude, no passado dia 24, em Lisboa, jovens dos nossos países debateram o futuro do trabalho numa conferência à margem da Conferência Mundial de Ministros da Juventude e Fórum da Juventude, Lisboa mais 21. Foi uma iniciativa organizada pelo Secretariado Executivo da CPLP, numa parceria com o Escritório da OIT em Lisboa, com o Escritório da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura e com o Fórum da Juventude da CPLP. Entre 20 e 25 deste mês, realizar-se-á aqui em Luanda a 12ª Conferência de Ministros da Juventude e Desporto da CPLP, ocasião em que certamente reforçaremos a nossa cooperação. Em simultâneo, decorrerá a Bienal de Jovens Criadores da CPLP, também aqui em Luanda. No que diz respeito à cultura, a estratégia da CPLP passa pela valorização do setor enquanto instrumento de desenvolvimento económico e inclusão social, sobretudo através da promoção da chamada economia de cultura. Isto significa promover o mercado das artes e da cultura a par com a mobilidade dos artistas, o apoio às indústrias criativas e à produção audiovisual.
Angola viu coroada de sucesso a candidatura do Centro Histórico de Manza-Congo a Património da Unesco, estando em curso a candidatura da cidade de Paraty no Brasil. Também a Morna de Cabo Verde é candidata a Património Material da Humanidade. São todos exemplos da riquíssima diversidade cultural que nos afirma e que temos sabido valorizar cada vez mais. Já que no diz respeito aos oceanos, outro tema da presidência cabo-verdiana, a declaração apresentada pela presidência em exercício reforça a importância de uma abordagem holística da governança e desenvolvimento sustentável dos espaços marítimos. Destaca o contributo da economia azul para o crescimento económico sustentável, para a geração de rendimentos, para a criação de emprego e para a segurança alimentar das populações. A CPLP está a poucos dias de completar 23 anos de existência. Ao longo deste tempo, tem procurado adaptar-se ao seu espaço e ao seu tempo, posicionando-se de maneira a acompanhar as grandes mudanças que nos últimos anos transformaram os nossos Estados-membros e reconfiguraram o panorama internacional. Temos alargado e aprofundado a nossa ação no âmbito dos 3 pilares. Em matéria de cooperação, a CPLP está plenamente alinhada com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Alargámos a nossa intervenção a setores que tinham ficado de fora, como a defesa, a energia ou a agenda digital. Desenvolvemos uma série de planos estratégicos setoriais e temos atualmente cerca de 30 projetos em curso, correspondendo a um envelope financeiro na ordem dos 5 milhões de euros. É um valor, confesso que algo modesto, é certo, mas que não tem obstado ao reconhecimento por parte de outras organizações da qualidade do trabalho que desenvolvemos, como é o caso da Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional, citado pela FAO como exemplo de boas práticas a nível internacional. Nesta matéria, contamos, aliás, com o indispensável envolvimento da Assembleia Parlamentar, que participa no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP. Também a cooperação económica tem vindo a ganhar cada vez mais importância, sobretudo através da adoção de medidas com vista à criação de um ambiente mais favorável aos negócios, aos investimentos e às exportações. Queremos mobilizar os agentes económicos, sejam agências de investimento ou de organizações empresariais, e tirar mais partido das vantagens de fazer negócios numa língua que partilhamos. No plano da concertação político-diplomática, ainda que menos perceptível à atenção pública e mediática, temos obtido conquistas importantes no que diz respeito ao endosso de candidaturas internacionais, tanto de destacadas personalidades nacionais como dos nossos Estados-membros. Temos promovido um número crescente de intervenções e posições conjuntas no seio de outras organizações internacionais e mantemos ativos no acompanhamento dos processos eleitorais através das realizações de missões de observação, nas quais com a indispensável e imprescindível participação de observadores indicados pela Assembleia Parlamentar da CPLP. Foi o que aconteceu nas últimas eleições gerais em Angola, nas legislativas autárquicas e regionais em São Tomé e Príncipe, nas autárquicas de Moçambique, ou já em março deste ano, nas legislativas da Guiné-Bissau. Estado que terá eleições presidenciais ainda este ano e cuja situação interna temos vindo a acompanhar de uma forma sistemática e diariamente. No pilar da promoção da língua portuguesa, estamos perante uma mudança de paradigma. O português é atualmente a língua mais falada no Hemisfério Sul, graças ao Brasil, a quinta no mundo e uma das mais usadas nas redes sociais. Estimativas das Nações Unidas apontam para 500 milhões de falantes até ao final do século, sobretudo em resultado do crescimento demográfico em Angola e em Moçambique, cuja população deverá ascender aos 150 milhões e 140 milhões, respectivamente. O português será, assim, também uma língua cada vez mais africana, reforçando o seu caráter pluricêntrico e a sua importância como língua capaz de estabelecer pontos. Do nosso lado,
e em estreita colaboração com o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, continuaremos a promover o português como língua da diplomacia, sendo atualmente língua oficial ou de trabalho em cerca de 30 organismos internacionais, como língua de negócios, língua de produção científica, de inovação e cultura, língua de mobilidade, língua das diásporas e das pessoas. No plano externo, a CPLP goza hoje de uma projeção sem precedentes. Basta pensar no rapidíssimo aumento do número de observadores que se associaram à CPLP. De 3 em 2014 passámos para 19 em 2018. A diversidade de observadores e das motivações que os levaram a aproximar-se da CPLP colocam-nos o desafio de encontrarmos formas renovadas de tirar pleno partido desta parceria, pelo que iniciámos um processo de reflexão interna nesse sentido. E congratulamos, como não podia deixar de ser, com a criação de condições para reforçar a cooperação parlamentar com estes parceiros, já assegurada pela Assembleia Parlamentar da CPLP, com a aprovação do respectivo regulamento na última plenária. Em todos estes desafios que referi, o contributo da Assembleia Parlamentar da CPLP é essencial, é fundamental, não só pelo vínculo fortíssimo entre os parlamentos e os cidadãos, que tão legitimamente representam, mas também pelas funções que lhes competem. Temos assistido a um processo de reforço institucional da Assembleia Parlamentar, o qual será certamente continuado ao longo destes 2 dias de trabalho, designadamente no que diz respeito à constituição do Secretariado Permanente, aqui com sede em Luanda, e estou convencido muito contribuirá para estreitar o diálogo interinstitucional e aprofundamento das iniciativas em curso. Quero concluir a minha intervenção reiterando a total disponibilidade do Secretariado Executivo em colaborar neste processo de reforço institucional, assim como em torno de quaisquer outros temas que se revelem de interesse na percussão deste desígnio que nos move de promover os valores e os objetivos da CPLP enquanto plataforma de solidariedade, de concertação e de cooperação ao serviço do desenvolvimento dos seus Estados-membros. Muito obrigado a todos. Francisco Ribeiro Teles, o atual secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Lembro que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi fundada em 1996, a 17 de julho de 1996. Excelências, senhoras deputadas e deputados, distintos delegados, estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores. Convido Sua Excelência, Presidente da Assembleia Parlamentar das Comunidades dos Países de Língua Portuguesa e Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Pedro Maurício dos Santos, para proferir a sua intervenção. Vamos ouvir então o Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Pedro dos Santos. Senhor Presidente da República de Angola, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Senhor Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Senhor Presidente da Assembleia da República Portuguesa, Senhor Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Senhora Vice-Presidente do Senado da Guiné, Senhor Vice-Presidente do Senado da Guiné Equatorial, Senhora Representante da Presidente da Assembleia da República de Moçambique, Senhor Representante do Presidente da Assembleia Nacional de Timor-Leste, Senhor Secretário Executivo da CPLP, Senhores e Senhores Presidentes dos Grupos Nacionais da Assembleia Parlamentar da CPLP, Senhora Presidente da Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar da CPLP, Senhores e Senhores Deputados da Assembleia Parlamentar da CPLP, Senhores e Senhores Secretários-Gerais de Parlamentos Nacionais, Senhores e Senhores Altos Dirigentes dos Parlamentos Nacionais, Senhores e Senhores Representantes
do corpo diplomático aqui presente, altas entidades aqui presentes e todo o protocolo observado, senhores representantes da comunicação livre aqui presente, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Queria iniciar a minha intervenção saudando e cumprimentando a todos, em especial o senhor Presidente da Assembleia Nacional de Angola, o colega, amigo, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Meu caro colega, Fernando, pelo engajamento na organização desta nossa reunião e pelo acolhimento caloroso que nos foi reservado desde que pisamos nesta bela e acolhedora cidade de Luanda. A Sua Excelência, Sr. Presidente da República de Angola, João Gonçalves Lourenço, toda a minha deferência e todo o meu agradecimento por ter aceitado presidir a esta sessão solene da nossa Assembleia Parlamentar da CPLP. A sua presença aqui dignifica os nossos trabalhos e testemunha o engajamento de Angola no desenvolvimento e consolidação da comunidade dos países de língua portuguesa, enquanto espaço linguístico, mas sobretudo enquanto espaço económico, político e diplomático. A nossa ambição é transformar a CPLP numa comunidade de pessoas e estou convencido de que em tão ingente tarefa podemos contar sempre com o empenho de Angola e, acima de tudo, do seu Presidente da República. Muito obrigado pela sua presença nesta sessão solene. Aos meus colegas e a todas as delegações presentes, os meus agradecimentos e augúrios de um trabalho excelente, com excelentes resultados. Iniciamos hoje a 9ª Assembleia Parlamentar da CPLP, por isso, apenas 10 anos. Uma organização ainda jovem, mas fundamental para o sucesso da nossa comunidade. Fundamental porque, como sabemos, os parlamentos são órgãos de soberania, mas sobretudo porque são o único palco institucional representativo de todas as sensibilidades políticas dos Estados e legitimador das políticas públicas que conformam a governação dos nossos respectivos países. Senhor Presidente da República, caros colegas, presidentes de parlamentos, minhas senhoras e meus senhores. A presidência pro tempore de Cabo Verde 2018-2020, assumida na Cimeira de Chefes de Estado na Ilha do Sal, em julho de 2018, tem uma agenda ambiciosa, sufragada por todos os chefes de Estado e Governo, então presentes, sob o lema As pessoas, a cultura e os oceanos. Subsequentemente, em janeiro de 2019, na Praia, na 8ª Assembleia Parlamentar da CPLP, quando assumimos a presidência desta organização supraparlamentar, aprovamos o plano de atividades para o mandato 2019-2020, consentando com aquela agenda e assente em 3 pilares importantes: desenvolvimento institucional da Assembleia Parlamentar da CPLP, uma CPLP para os cidadãos e a cooperação e diplomacia parlamentar. Nesta ocasião, reiterada a necessidade de, no quadro do reforço institucional, dar conteúdo às diversas deliberações anteriores sobre a matéria e acionar no sentido de dotar a Assembleia Parlamentar da CPLP do seu secretariado permanente. Assumido o compromisso, as diversas estruturas da nossa Assembleia Parlamentar
nomeadamente as comissões e os presidentes dos grupos nacionais, com o engajamento qualificado do Grupo Nacional de Angola, para quem vai um agradecimento especial, trabalharam com afinco e produziram os documentos necessários para decidirmos sobre este assunto. Em consequência, temos nesta sessão para discutir e aprovar uma proposta de revisão dos estatutos da nossa organização, uma proposta de orçamento e uma terceira proposta de modelo de financiamento para instalação e funcionamento do secretariado permanente da Assembleia Parlamentar da CPLP. A Assembleia Nacional de Angola disponibilizou dignas instalações para esse secretariado permanente, gesto que também nós agradecemos e muito valorizamos. Creio, assim, estarem criadas as condições para, de forma definitiva, discutirmos e resolvermos este problema. Será um passo fundamental na consolidação da nossa organização parlamentar e virá dá-la mais efetividade e, principalmente, efetividade técnica e administrativa. Essa necessidade todos a sentimos e este passo será fundamental no cumprimento dos nossos compromissos para, como comunidade, aumentando a nossa dinâmica funcional e a nossa eficácia. Este é o primeiro objetivo desta reunião e acredito que temos todas as condições para o atingir. O segundo objetivo deste nosso encontro tem a ver com a questão da mobilidade, contemplado no pilar uma CPLP para os cidadãos. Iremos analisar o projeto sobre a mobilidade na CPLP em plena fase de discussão e aprovação em diversas instâncias da nossa comunidade, como aliás aqui já referido pelo secretário executivo da nossa organização. Neste caso, o nosso papel será de tomar conhecimento e definir que contributos poderemos dar, seja a nível desta Assembleia Parlamentar, seja a nível dos nossos respectivos Parlamentos Nacionais, para que esta fase seja ultrapassada com segurança, mas acima de tudo com êxito. Eu falo desta fase, trata-se simplesmente do primeiro passo para a tão almejada mobilidade. A eliminação de barreiras fronteiriças tradicionais, ou seja, da problemática dos vistos. Ela terá que ser seguida de outros passos igualmente importantes. A implementação de soluções para os transportes marítimos, mas também para os transportes aéreos, permitindo a ligação entre os nossos respectivos países, a mobilização de empresas, empresários, investidores e também investimentos tão importantes para a criação de riquezas e para a produção de empregos, o desenvolvimento de projetos comuns nas áreas do ensino, da investigação e também a nível das academias, a mobilização dos nossos artistas e promotores da cultura para o desenvolvimento de projetos igualmente comuns e também o envolvimento dos nossos jovens e desportivas nesta mesma dinâmica. Enfim, um vasto leque de ações tendentes a fazer com que as nossas sociedades identifiquem interesses comuns e desenvolvam atividades capazes de dinamizar esta nossa vasta comunidade, envolvendo este enorme espaço espalhado por 4 continentes e onde vivem mais de 280 milhões de pessoas. Esta será a verdadeira transformação da CPLP numa comunidade de pessoas, que vai levar tempo, é certo, mas para a qual a contribuição da nossa geração é fundamental. A apresentação e discussão
de hoje é, por isso, o primeiro momento para definirmos qual o papel da nossa Assembleia Parlamentar nesta caminhada que estamos agora a começar. Finalmente, e ainda nesta reunião, devemos iniciar uma discussão sobre a nossa juventude e como prepará-la para continuar o trabalho. Ela precisa ser formada, motivada e envolvida neste processo de construção. Ela precisa aprender os nossos propósitos, assimilar os nossos princípios e, com base neles, preparar e desenvolver a sua ação. É por isso e por essa razão que devemos iniciar o debate de como inseri-la na organização e envolvê-la na definição de políticas comuns e que sinta que a comunidade se interessa com os seus problemas atuais e os problemas do futuro. A criação de uma instância de concertação dos parlamentares jovens da Assembleia Parlamentar da CPLP tem como objetivo avançar neste mesmo sentido, envolver e motivar a nossa juventude. Estes são, pois, os principais assuntos que irão dominar estes nossos 2 dias de trabalho. Outros aspectos, como a língua portuguesa, a questão do género, a cooperação, a troca de informação, o convívio e a concertação diplomático-parlamentar, irão também ser abordados e certamente tomarão alguma parte do nosso encontro, mas os 3 pontos acima mencionados devem constituir a principal motivação dos nossos trabalhos. E reitero o meu otimismo e a certeza de que há condições para cumprirmos a agenda e avançarmos na materialização do plano de atividades aprovado pela 8ª Assembleia Parlamentar da CPLP na cidade da Praia. Por isso, o que nos resta é apelar à ação, ao trabalho durante esses 2 dias. Mas uma última palavra queria dirigir ao Presidente da Assembleia Nacional de Angola para o felicitar por este magnífico palácio que dignifica o poder representativo, mas também dignifica a democracia, nesta que é a Casa da Democracia e a Casa do Povo. Muito obrigado a todos. Jorge Pedro dos Santos, Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP e também Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, aqui a fazer Excelências, discurso. Minhas senhoras e meus senhores, a música é a combinação de ritmos, harmonia e melodia. A maneira agradável ao ouvido que fazem a junção dos tons. Por essa razão, constitui um veículo usado para expressar sentimentos. Assim sendo, vamos presenciar agora a atuação do Grupo Coral da Assembleia Nacional para a atuação de 2 temas e que nos vão abrilhantar a seguir. Desde já, uma salva de palmas a este grupo. Momento cultural agora para os presentes nesta sala do plenário da Assembleia Nacional, nesta 9ª Assembleia Parlamentar da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. São cerca de 200 milhões de habitantes distribuídos pelos 9 países membros da CPLP, representados pelos presidentes das respectivas Assembleias Nacionais, que estão aqui nesta 9ª Assembleia Parlamentar. O Secretariado Permanente
desta Assembleia Parlamentar vai funcionar em Luanda. Este secretariado permanente que vai então trabalhar de forma contínua nos documentos e nas situações que surgirem que a Assembleia Parlamentar terá de resolver. Daqui a pouco vai discursar, vai fazer o presidente. Santana
Agnus Dei, expressão latina muito utilizada pelos cristãos quando fazem referência a Jesus. De tema Francesco Grossi, do século XV, e Mushima, que em quimbundo significa coração, foram os temas aqui interpretados pelo grupo coral da Assembleia Nacional. Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP, Excelências deputadas e deputados da Assembleia Nacional, estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores. Tenho a subida honra de convidar agora Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, para proferir o discurso de abertura da 9ª Assembleia Parlamentar da CPLP. A vossa atenção. Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP e Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Pedro Maurício dos Santos, Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Fernanda Piedade Dias dos Santos, Excelências, Senhores Presidentes dos Parlamentos Nacionais da CPLP, Excelentíssimos Senhores Deputados, Excelentíssimos Senhores Membros do Executivo, digníssimos membros do Corpo Diplomático acreditado em Angola, estimados convidados, minhas senhoras, meus senhores. Foi com bastante agrado que anuí o convite formulado pelo Sr. Presidente da Assembleia Nacional de Angola para proceder à abertura desta 9ª Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A minha presença nesta cerimônia solene constitui uma ocasião ímpar para partilhar com representantes dos povos da nossa comunidade de língua portuguesa o calor da amizade e testemunhar a expressão da solidariedade que une os nossos povos e Estados. Esta é a segunda vez que o nosso país acolhe este evento, depois de já o ter feito em novembro de 2013, o que evidencia o compromisso do Estado angolano para com a agenda da CPLP em geral e da sua Assembleia Parlamentar em particular. A comunidade dos países de língua portuguesa é para Angola um espaço geopolítico de renovada importância nas suas relações internacionais, sustentado pelos seculares laços de irmandade que ligam os nossos povos, pela língua comum, hoje patrimônio cultural de todos. Passados cerca de 23 anos desde a sua criação em Lisboa pelos chefes de Estado e de Governo, posso afirmar que os objetivos que nortearam a criação da CPLP continuam atuais e que os seus fundadores podem orgulhar-se desta gesta e do legado que deixam para gerações vindouras. Os pouco mais de 270 milhões de habitantes da nossa comunidade continuam a olhar para a CPLP com esperança renovada, apesar das dificuldades de percurso. No pretérito dia 5 de maio, comemoramos o Dia Internacional da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP, língua que nos une por ser não só a língua de Luís de Camões, como de Jorge Amado, de José Craveirinha, de Germão de Almeida, de Luís Cardoso de Noronha, de Agostinho Neto ou de Pepe Tela, entre outros destacados homens da cultura e literatura de língua portuguesa. Porém, mesmo sendo patrimônio mundial, a questão da sua promoção em foros internacionais continua a ser um desafio para os nossos Estados. Apelo, por isso, ao compromisso e empenho dos membros desta Assembleia Parlamentar
para este desafio que é de todos nós. Aproveito ainda para saudar os esforços da Guiné Equatorial relativamente à promoção da língua portuguesa no seu sistema de ensino, sabendo não ser uma empreitada fácil, mas facilitada pelo facto de poder contar com o apoio dos demais Estados-membros. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, o lema da 9ª Assembleia Parlamentar da CPLP diz respeito a uma questão bastante sensível para os Estados-membros, por se tratar da mobilidade no espaço da comunidade. Ao nível dos governos da CPLP, este assunto tem sido amplamente debatido. Na 12ª Conferência de Chefes de Estado e do Governo da CPLP, realizada em Santa Maria, Cabo Verde, em julho de 2018, foi adotada a Declaração sobre as Pessoas e a Mobilidade na CPLP. Estamos cientes que a inserção dos nossos países em várias regiões geopolíticas e de integração regional pode eventualmente constituir obstáculo à sua concretização. Todavia, o importante é estarmos firmemente empenhados nos objetivos que almejamos com o seu estabelecimento, para que, superados os entraves de ordem legal e política, possa de facto contribuir para a consolidação da CPLP. Enquanto não for efetiva a mobilidade neste quadro, Angola celebrou acordos de isenção de vistos em passaportes diplomáticos e de serviço com a maior parte dos Estados-membros da CPLP. Este expediente é um mecanismo de dinamização da circulação no espaço da comunidade e, quiçá, uma base para a remoção de alguns entraves na circulação de pessoas, particularmente de estudantes e de empresários. Para a maioria dos cidadãos estrangeiros no geral, turistas e empresários, adotamos uma nova política migratória que simplifica o processo de obtenção do visto ordinário e introduziu uma nova categoria, o visto do investidor. Falando de investimento, importa realçar aqui a necessidade de trabalharmos no sentido de tornarmos a CPLP também num espaço privilegiado de comércio e cooperação econômica entre os Estados-membros, que faça jus aos laços históricos de língua e cultura comuns que nos unem ao longo dos séculos. Senhores presidentes dos parlamentos da CPLP, minhas senhoras, meus senhores, constato com satisfação que todas as delegações aqui presentes não descuraram a questão do género, gesto que sinaliza a preocupação dos Estados-membros para com a justa e equilibrada representatividade nos órgãos de tomada de decisão. Neste particular, destaco o facto de, na estrutura da Assembleia Parlamentar da CPLP, existir uma rede de mulheres parlamentares que engrandece o trabalho da organização. O alcance da igualdade do género e o empoderamento das mulheres constitui um dos objetivos de desenvolvimento sustentável aprovados pelas Nações Unidas em setembro de 2015. Ciente dessa realidade, o nosso país tem uma política do género que já permitiu, entre outras coisas, aumentar o nível de representatividade de mulheres nos cargos políticos, seja no Poder Legislativo, no Executivo ou ainda no Judicial. Ainda sobre o género, destaco a questão da violência doméstica, um assunto recorrente e presente em todas as realidades, que tem merecido maior atenção da Assembleia Nacional, que aprovou em 2001 legislação sobre esta matéria, cujos resultados são notáveis em números e na mobilização da sociedade contra a violência. Excelências, minhas senhoras, meus senhores,
A agenda desta Assembleia Plenária prevê igualmente abordar os processos eleitorais nos Estados-membros da CPLP. É animador constatar que os senhores deputados e senadores têm participado em missões de observação eleitoral realizadas no âmbito da comunidade, testemunhando in loco o estado de democratização nos nossos países. Os relatores de observação são, regra geral, unânimes na constatação de que, na generalidade, a situação política na comunidade é estável e que a vontade dos povos tem sido respeitada nos sucessivos pleitos realizados. Congratulamos-nos com os avanços positivos verificados na Guiné-Bissau, com vista à constituição do governo e a possibilidade da realização das eleições presidenciais no decorrer do corrente ano. Na senda das eleições, o nosso país realizará pela primeira vez eleições autárquicas. Considerando a necessidade de se alcançarem consensos sobre matérias sensíveis do quadro jurídico em análise nesta Assembleia Nacional, o país acompanha e aguarda com expectativa o seu desfecho. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, finalmente, da vossa agenda consta também a questão da instalação em Luanda da sede do Secretariado Permanente desta organização interparlamentar. Da parte do meu Executivo, tem merecido toda a atenção e estou seguro de que este Secretariado Permanente é um instrumento relevante para a organização e funcionamento da Assembleia Parlamentar da CPLP. Estamos cientes que, enquanto órgão da CPLP, a eficácia desta Assembleia Parlamentar também depende da existência de serviços administrativos permanentes e robustos. Termino augurando que a nona Assembleia Parlamentar da CPLP alcance os objetivos preconizados e reitero o empenho da República de Angola de tudo fazer no sentido de reforçar os ancestrais laços de amizade que unem os nossos povos e Estados. Estejam certos de que Angola continuará a elevar bem alto a bandeira da nossa irmandade, solidariedade e fraternidade. Muito obrigado.